simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas e de labor para colherem um benefício moral que anda ligado a toda pena sofrida. Aí nós pensamos, Lucas, muito profundo, mas os compromissos me esperam ali do lado de fora. Como é que eu sigo? Como é que eu expresso? Como é que eu faço no dia a dia? Então, o que nós iremos aqui fazer, que é o Neném nos traz como uma proposta prática, vocês devem compreender que são aquelas sugestões do ideal maior que nós devemos ter disciplina em adotar como nosso comportamento. Cada um de nós possui uma disposição particular. Aqui, os druidas chamavam aure, isto é, a aptidão primordial de todo ser para realizar uma das formas especiais do pensamento divino. Deus depositou no íntimo da alma os germes das faculdades poderosas e variadas. Todavia, há uma das formas de seu gênio que, acima de todas as outras, ela é chamada a desenvolver como trabalho contínuo até que a tenha levado ao seu ponto de excelência. Essas formas são inumeráveis. São os aspectos múltiplos da inteligência, da sabedoria e das belezas eternas. A música, a poesia, a eloquência, o dom da invenção, a previsão do futuro e das coisas ocultas, a ciência ou a força, a bondade, o dom de educação, o poder de curar, etc. Assim como na jornada terapêutica nós sabemos o que nós devemos trabalhar no sentido de mazela, todos nós também devemos desenvolver um olhar para aquilo que são as nossas potencialidades. E para descobrir as nossas potencialidades, faz-se necessário a dedicação ao estudo. Senhoras e senhores, boa tarde para todos. Boa tarde. O pessoal veio? Repetindo. Maestro, senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. All right. Parabéns. Sábado à tarde, que alegria, 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 alegria. Salão cheio, olha que maravilha. Temos que celebrar a vida, celebrar sempre. Me recordei do nosso amigo Paulo Pina, frequentador assíduo do púlpito. Eu brinco, capelino, décadas de convivência. O Paulo costuma começar as palestras dele falando que o Evangelho é alegria, boa nova. Isso me inspira. Capítulo 18. Vamos citar o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec comenta, falando que o reino dos céus, comparando a um pai, o Senhor, que celebra as bodas do filho. E aí lá no conteúdo do capítulo 18, Kardec fala assim: uma vez que Jesus usou essa parábola, nos resta refletir então que o reino dos céus é só ventura e alegria, porque é o anúncio de uma vida boa, de um mundo melhor. Então é uma alegria estar com vocês. Muito obrigado, Antônio, toda a equipe, a família que nos abraça, que nos acolhe há tantas décadas. E eu começo sempre lembrando de 1987, quando subi essas escadas e o mundo nunca mais foi o mesmo. E possivelmente alguém aqui pode estar subiu essa escada pela primeira vez. Espero que você se sinta bem acolhido. E uma coisa eu garanto: o Espiritismo não faz milagre, mas o Espiritismo pode te dar uma chave para você fazer o milagre, e o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Que Maria Santíssima nos abençoe. O tema de hoje: os últimos serão os primeiros. Eu gostaria, então,
compromisso doutrinário, convidar vocês para o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro mais vendido da história do Espiritismo, não perca. E não é o Evangelho para você colocar lá na porta da sala para o vento ler. Aí o indivíduo passa, vamos ver que os espíritos estão me mostrando. O espírito está mostrando nada, foi o vento que está passando nas páginas. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra muito especial, como todas, com seu valor. Mas é uma obra dedicada ao estudo à luz do Espiritismo de algumas passagens do Evangelho de Jesus. Ponto. Então, no capítulo 20, Kardec escolheu a parábola dos trabalhadores da última hora, título do capítulo e o objeto da nossa reflexão. Sou obrigado a cumprir o protocolo. Paciência. Mas não escutem com o ouvido, escutem com a alma. Evangelho é diferente. Abre aspas, Jesus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª. Hora 1ª, hora 3ª, de 3 em 3 horas. Hora 6ª. E também a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro, sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, o gestor: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais. Mas, porém, contudo, todavia, nada obstante, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Engraçado, né? Antes era o pai de família, agora o dono da vinha. Não se preocupe, tudo se resolve no Evangelho. Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Combinado não é caro. Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero?
tens mau olho? Porque sou bom? Concluindo. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Para quem gosta de anotar, nós trouxemos a parábola do festim de bodas, que está no capítulo 20 de Mateus, verso 1 a 16. O que essa passagem traz para nós? O que te chamou a atenção? Pedro alerta que o evangelho não pode ser de particular interpretação. Já me desautorizou. Então eu não vim aqui fazer uma abordagem fechada. A ideia do estudo do evangelho, como todo o contexto bíblico, livro incompreendido no tempo, porque ele, na verdade, representa o eixo da evolução do Espírito. O que eu quero dizer? É o livro que trata da sua história, da história da humanidade, de todo o processo do desenvolvimento psíquico, que o Espiritismo esquadrinha, cartografa, explica, desenvolve de uma forma exuberante. Por isso Kardec fala que o que faltava para o homem compreender, o Espiritismo veio resolver. Dando resposta pronta? Não. Nos oferecendo elementos para que cada um se encontre na obra. Entendam isso. Para simplificar para quem está chegando agora. Quando a gente lê o Evangelho, nós temos que nos identificar com o que está escrito. Porque senão vai ser apenas mais uma leitura. E a ideia não é inchar intelectualmente. Como afirma Paulo, a ciência incha, o amor edifica. Então, o amor que constrói, o amor que alimenta. Aonde que está o amor? Amor é um projeto, é uma expressão, é a irradiação do potencial divino, porque você é um ser essencial. Você foi criado puro para evoluir. Sujidade, contaminação, somos nós que trazemos para junto. Somos nós que formamos o que é conhecido em diversas escolas, e eu vou tratar em nível transpessoal como o ego. O que é o ego? Com respeito às outras escolas, vou falar no meu campo de ação. O ego é uma camada de imperfeição que se manifesta através de sentimentos egóicos evidentes ou disfarçados. Então, imperfeição do espírito somos nós que colocamos, somos nós que empreendemos, somos nós que fixamos, somos nós que nos condicionamos. Ponto. A nossa personalidade que está aqui, esse nome, esse CPF, essa encarnação, o objetivo dela, como um meio para evoluirmos, é estabelecer uma conexão com o próprio Espírito, com a força interna, com o Cristo que está em toda parte, mas principalmente dentro da gente. E o que impede eu vou usar uma linguagem espiritista, o que impede que haja essa conexão são exatamente os nossos interesses pessoais. E lá no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar a palavra egoísmo. Naturalmente, uma filosofia ampla, popular, simplificando o que nós podemos esquadrinhar como todo tipo de imperfeição.
O Evangelho propõe que entendamos as imperfeições para superá-las. Compreendam isso. Porque egoísmo e orgulho não faz parte da sua intimidade espiritual. Então, quando alguém diz assim, tu é egoísta, isso é um equívoco. Eu posso estar agindo com egoísmo. Da mesma forma, você não é doente, fulano não é doente. A doença é um estado, é uma condição. Fiz-me claro? Agora, eu vou falar numa linguagem bem mineira, daqui a pouco eu adequo. Você é bom, sou. Gostaram? O trem, você é bom. Uai. Agora numa linguagem evangélica. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Estou citando o Sermão do Monte, Jesus. E quando ele fala que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele está falando do que, afinal de contas? Ele está falando da nossa capacidade, da nossa condição, das nossas possibilidades. Sal não é para temperar? Hoje eu fiz um franguinho, rapaz, e eu fiquei preocupado com a dosagem de sal. Fiz na cebola, Totonho, depois eu vou te dar a fórmula. Ficou assim. E geralmente, né, pobre é um problema. Acabou. Viu, mineiro? Acabou. A gente come as palavras, me perdoe. Pai, errei a mão, filho. Se você colocar menos sal, vai dar problema. Mas é possível resolver, não é assim? Se você coloca mais sal, complicou, não é assim? Não, a batata pode ajudar, não pode? Mas exagera para tu ver. Então significa que você está no mundo. Qual é o objetivo da encarnação? 1:3:2, Livro dos Espíritos. Deus vos impõe a encarnação com o fim de vos fazer progredir, para uns a missão, para outros a expiação. Ponto. Para que existir? Por que existir? Estamos reencarnados para evoluir. Progresso. Lembra de uma coisa? Diferença. Escuta-se muito por aí. Estamos aqui para evoluir. Vago. Estamos aqui para progredir. Melhorou, mas ainda continua capenga. Evoluir é transitar, é mudar, é alterar, é lidar com contraste, é acertar, errar. A doença evolui, a saúde evolui. Deu? Agora, o objetivo do Espiritismo é discutir o progresso intelecto-moral. Intelecto-moral. Então, nessa dinâmica de sal e luz, qual é o papel da luz? Clarear, assim? Calor para aquecer, não é isso? Se tem calor, não tem frio. Se tem luz, não tem treva. Mas entendam a luz não apenas como energia, que aí a gente vai para o campo, até para discutir física quântica. Eu acho mais barato. Diz que a quântica agora tem que ser estudada, porque o espiritismo, o pessoal faz uma confusão. Mas tudo bem, faz parte do processo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Pode? Pode esconder uma cidade edificada sobre o monte? Então, não se deve também colocar a luz lá debaixo da cama. A luz é para estar no alto do candeeiro, não é isso? Olha que eu sou apaixonado com essa expressão. Aí sabe que Jesus falou que Deus é luz? Deus é luz. Está escrito lá na epístola de João, primeira epístola, Deus é luz. E ele se autoproclama luz, capítulo 12, capítulo 8 de João, verso 12. Eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Ponto. Deus é luz, ele é luz e você é luz.
Você é luz. Você não faz luz, mas você impede a luz. O egoísmo, ou esses sentimentos egóicos, os comportamentos que criam carapaças, é que causam problema. É que gera uma ruptura entre essa personalidade que está aqui conversando com vocês, com a essência que está aqui. Porque eu não sou isso que vocês estão vendo. Eu não sou isso aqui. Eu não sou isso aqui. Muito menos matéria. Eu sou espírito. Agora, eu uso do corpo, uso da circunstância, uso da reencarnação, uso da família, uso da mediunidade, uso da poesia, da música, da intelectualidade, para desenvolver habilidades no processo de evolução, de mudança, de nascer, de morrer, de tornar a nascer, de me adaptar, de me habilitar, de superar limites, muros, barreiras. Quando pautado no amor, agindo conforme a consciência, porque na consciência está escrita a lei divina. 621 LE, Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Não é onde estão escritas, não, é onde está escrita. Então é uma lei, é uma unidade. Resposta dos Espíritos para Allan Kardec e para você agora, na consciência. Então significa que na tua consciência está esculpido toda a lei divina que te importa conhecer e praticar para ser feliz. Ponto. Podemos terminar a reunião, Totonho? Não, ainda não. Empolguei. Que a gente quer correr. Não é isso? E se eu não sei engatinhar, não dá para correr. Então vamos de leve. Por que tu é infeliz? Com todo respeito, sem querer ajuizar e muito menos minimizar ou desqualificar. Então eu vou colocar um espelho, vou olhar para ele e dizer assim: Carlos Alberto, por que você é infeliz? Aí a minha consciência vai estar dizendo assim: mas ninguém é infeliz. Felicidade ou infelicidade é estado de alma. Beleza, estou conversando com a inteligência artificial, só um pouquinho. Escreve aí. Então, como é que eu faço para ser feliz? Faça tudo que eu estou te dizendo que deva ser feito. Ah, mas eu tento. Tentar não resolve. Que, aliás, ninguém tenta, você faz. Eu gosto muito dessa parábola. Você já jogou basquete? Já jogou basquete? Lembra quando você fez a primeira cesta? Você nunca fez uma cesta? Acertou a cesta com a bola? Lembra? Ou volta para a terra, conversa comigo. Ele está lá no plano espiritual. Lembra? Quantas vezes você arremessou? Não conta, mas foram algumas, certinho? Ou foi de primeira? Tu é um ser especial, né? Um globetrotter, reencarnado aí. Você fez arremessos até ajustar e tum, certo? A gente diz assim: eu tentei, fui tentando, e muitas vezes essa palavra justifica todas as nossas incompetências, porque é muito mais fácil dizer que eu estou tentando do que assumir que cada coisa que você faz tem uma importância, tem um valor e é um degrau que tu está subindo para chegar em algum lugar. Principalmente quando você estabelece a meta, aí as coisas ficam mais objetivas, eficientes. E vai dar certo. Porque a promessa do Cristo é que vai dar certo. O seu projeto foi escrito para dar certo, e por que não dizer? Já está dando certo. Mas a minha prepotência, a minha arrogância quer resultados mais rápidos, mais plausíveis, mais concretos. Assim é melhor, Carlos Alberto,
Não, você está justificando em busca de privilégios e facilidades. E a evolução, ela é pautada numa lei divina chamada... Anota isso, porque pode fazer toda a diferença na sua vida. Principalmente nos dias atuais. A evolução é pautada numa lei divina chamada meritocracia. Ponto. O que discutir com a meritocracia é o mesmo que querer sabotar um projeto reencarnatório. É o mesmo que afrontar a lei divina, que está escrita em toda parte na natureza, mas a lei mais importante que eu preciso de valorizar é a que está escrita em mim, na minha consciência, porque é essa que eu tenho competência de ler. Eu não tenho condições de ler a lei divina que está esculpida na tua consciência. Eu não te conheço. Porque, na verdade, eu também não me conheço. Então, quando o casalzinho que está junto aí há 70 anos, ela vira, a velhinha fala assim, eu conheço o meu velhinho. Mentira. Não fale isso para ela, porque afinal de contas merece respeito. Vocês entenderam a brincadeira? Ela não conhece, ela acha que conhece. Porque a vovozinha não se conhece também. Lembram que foi Jesus quem respaldou o que Sócrates disse? Um sábio na antiguidade disse assim, conheça a ti mesmo. Porque conhecer a si mesmo pressupõe um passo importante para dominar a si mesmo. Dominar o quê? Impulsos, emoções. Se equilibrar, se harmonizar. E como é que tu faz isso? Dando um murro na ponta de faca? Arrombando portas? Querendo acelerar o relógio do tempo? Querendo controlar o outro? Dominar o semelhante como uma peça num jogo? Vejam que isso não dá certo. O que é angústia? Vou simplificar. Não estou polemizando, porque isso dá um seminário. Melancolia, angústia, depressão. Querer controlar o passado. Ansiedade, medo, insegurança com relação ao futuro. Quer que repete? Depressão, prepotência para se controlar o que passou. Ansiedade, arrogância em querer controlar o futuro. O futuro a Deus pertence, o passado a Deus pertence. O passado já está escrito. O passado é sua história. E essa história, naturalmente, os processos evolutivos, e é assim que o Senhor vai remunerando aqueles que vêm para a vinha, os primeiros até os últimos, a vida vai nos auxiliando na remuneração devida conforme o nosso despertar, o nosso interesse, o nosso movimento na busca do aprimoramento. E da mesma forma, quando indiferente, adormecido, rebelde, revolucionário, a vida também devolve, dizendo assim, é necessário respeitar a ordem divina. Porque ensina Kardec, lá no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que no universo as leis de Deus são tão perfeitas que tudo concorre para a harmonia. O caos, a confusão, está na nossa maneira de interpretar. Quer um exemplo? Uma tempestade na natureza é um movimento natural. Como um terremoto, um tsunami. Aí nós temos uma tendência a levar para o lado místico. Como aqueles seres primitivos,
as religiões antigas, lá da caverna, quando nós fomos esquadrinhando os deuses como a representar as forças que não dominamos. Então tem o Deus do trovão, tem o Deus da chuva, tem o Deus da fertilidade, tem até o Deus da guerra, e tem tantos deuses. Porque eu mergulho, descubro que existe uma força, faço uma projeção dela em algum lugar, me ajoelho para reverenciar, desconectado do que realmente, aonde ela está, e assim, dentro de um curso de um certo diversionismo, de uma certa perda de referência, eu vou alimentando a fragilidade, eu permaneço ainda numa condição de insuficiência, de incompetência, e que isso tudo vai gerando vazio, perda de sentido, de direção. A vida fica dentro de um cenário apenas de causas e efeitos, sendo que a maioria dos fenômenos eu não compreendo por que está acontecendo. Uma casa de 10 filhos, eu gosto dessa história. Eu lembrei do Sérgio Reis, falar dos 10 filhos, porque o Sérgio Reis tem uma música maravilhosa, que diz assim, posso cantar? Não, melhor não, mas eu cito. Que um pai cria, cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai, num cenário materialista. Precisava de ter lembrado disso. Mas eu não posso perder viagem, né? Porque um filho que não cuida do pai é um filho que não está entendendo que o pai é referência para o seu futuro. E quando ele cuida do pai, ele está cuidando do próprio futuro. Independente da relação pai e filho, filho e pai. O pai é a ponte para que a gente possa conectar com o Pai Criador, com o nosso próprio passado, porque eu sou filho de mim mesmo. Esse que está aqui é o resultado de uma história de evolução, como você. Só que eu olho para o futuro e falo assim, meu Deus! E eu não olho para o passado e falo assim, all right! Veja, eu cheguei aqui, sobrevivi, venci tantas lutas, batalhas, não tem as músicas ali que falam de tantas lutas, tantas batalhas, eu cheguei aqui, mas não, sempre reclamando, se vitimizando. O Senhor está me remunerando como a parábola propõe. A cada um segundo suas obras. De acordo com a busca, a resposta. A equação é simples. Não foi Jesus quem disse? Vamos de novo ao Sermão do Monte? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate por minha conta agora. A vida responde. E André Luiz nas obras diz assim, o importante agora é saber o que nós estamos pedindo, o que estamos buscando, para quê, qual a função? Porque se você está escolhendo, significa que existe uma desescolha, não dá para ter duas escolhas, ou é o certo, ou é o errado, não tem um meio termo. Aí você pergunta, e o que é o certo e o que é o errado? Aí a doutrina espírita responde para você dizendo, você reencarnou para descobrir isso. Para que você desenvolva o senso moral. Olha que maravilha! Então significa que cada um está desenvolvendo como pode, como dá conta, e quem faz o que pode, faz tudo, diz Emmanuel. Me consolou, graças a Deus. Oh, que bom! Eu estou tão insatisfeito com tudo que eu faço e eu reclamo também do que ela faz para mim, ou deixa de fazer. Olha o jogo de personas. Isso é o chamado fulanismo, o tempo todo dando nome. E não prestando atenção de que ela, ele, eles, elas, que sejam, o grupo,
o que eles estão te oferecendo é exatamente o que eu preciso. Então eu tenho que me levantar ou me colocar de joelho dizendo, muito obrigado. Mas Casalberto está doendo. Está doendo por quê? Por que está doendo? Por que incomoda? Porque o que está evidenciado é o seu interesse pessoal, é o egoísmo, é a sua vaidade. Percebam bem? Que extraordinário processo. Tá, mas é razoável também ficar incomodado com aquilo que realmente não faz parte. Não é? Você tem o direito de sentir nojo. Olha, eu vou te falar uma coisa, o egoísta tem um problema seríssimo quando come sanduíche. Você conhece a história? Esse é no meu Evangelho, capítulo 3, verso 28. Evangelho de Casalberto, não presta. O indivíduo chega numa fome espetacular. E geralmente mineiro empolga, né? Aí esquece a dieta, aquelas noções todas que a alimentação tem que ser frugal. Aí ele chega e já logo pede o egg X, não sei o que, burger, 78 andar. Aí ele vai destroçando como aquele canibal empolgado, aquela coisa toda. E você já aconteceu com você? Já aconteceu diversas vezes comigo, porque eu sou egoísta. Não, eu tenho um egoísmo que preciso trabalhar. Didaticamente estou fazendo proposital. Fechou? Na hora final, porque eu sei que você sabe comer sanduíche, você vai nas berolinhas, não é? Mineiro não vai tomar, não vai lá no meio da sopa para queimar a língua, não é assim? Você vai na berolinha e vai rodeando, e você vai namorado daquele processo. Gente, quem não almoçou, eu estou fazendo aqui uma tortura psicológica, mas depois vocês comem um sanduíche. Aí você vai namorando aquela parte final, aí você vai colocando aquele molho, você agora é a dentada. Aí chega alguém e fala assim, ô moço, me dá um pedaço. Já aconteceu isso com você? Não responda. E eu sei que você deu. Não, Casalberto, não dei não, porque estava tão... Olha, a emoção estava tão intensa para comer o finalzinho do sanduíche, que eu falei assim, ô menino, eu pago um para você, mas esse pedacinho... mas ele pediu, foi esse pedaço. Não entra nesse sistema evangélico que eu vou abandonar Jesus, não quero saber disso. Aí você já aconteceu com você também um dia que você estava nessa toada e caminhando para o fim e de repente alguém esbarra em você e o negócio caiu no chão? Já aconteceu com você? Isso aí é a lei de causa e efeito para o egoísta. E quanto mais egoísmo, pior fica, porque geralmente o negócio estava tão empolgante que o indivíduo corre para pegar o que caiu, né, e guardanapo, Geralmente, quando você pega de duas uma, ou cabelo, ou perninha de barata. Essa é a lei de causa e efeito. E a gente reclama. E reclama de tudo. Então eu ia dizer o seguinte, que é natural que você sinta nojo. Porque tem coisas que não dá. Você tem que ter a maturidade para dizer não. O enfrentamento psicológico é a sua personalidade com você. E que o próximo, muitas vezes, está criando uma situação adversa. Então o enfrentamento psicológico é enfrentar aquele problema e não fugir dele. E nem transferir para o outro o dano, porque o dano, se existe, ele está na sua intimidade. Então eu tenho que aprender a lidar assim, olhando para mim mesmo, criando os filtros, o campo protetor, porque a remuneração do Senhor, conforme a minha atuação, tem muito a ver com a minha capacidade de administrar as emoções em todas as situações do caminho. E quanto mais aprendemos a lidar com equilíbrio, com sobriedade, com discrição, com honestidade, com fraternidade, com educação, a gente começa a resolver também os problemas de fora. Porque quando um não quer, dois brigam, dois não brigam.
Então, observem bem o contexto que estamos elaborando para refletir sobre o que Jesus está falando para nós, que os últimos serão os primeiros. Por que não os primeiros serão os primeiros? O que ele quer dizer com isso? Será que Jesus está falando para nós sobre responsabilidade, sobre capacidade de verificação, de ressignificação? A frase pode ser interpretada como um convite à humildade e à prática do bem. Concordam? Independente de posição social ou reconhecimento. Essa frase nos lembra que o que realmente importa é o nosso bem-estar íntimo. E bem-estar é resposta, é resultado de um trabalho bem feito. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. O que é boa vontade? É uma vontade pautada em virtude. E não a vontade que nos coloca diante daquilo que a gente sabe que não vale, que não dá mais, que destrói. Essa medida, ela é pessoal. Ninguém vai te dizer. Ninguém. Porém, a vida como o Senhor que repreende aquele que vem reclamar, por que o Senhor está pagando igual a mim que comecei a trabalhar no início da manhã? O Senhor está pagando igual o que começou lá no finalzinho, ou aqueles, no texto, vagabundos que foram chamados? Porque em tese os primeiros estavam preparados, fazendo concurso, estudando. Gostou? Adaptação rápida. E os outros? Os outros estavam assim, papai, Estado, ô vida, me dê tudo, porque eu mereço. Esses que vão ser remunerados? Então diz Emmanuel que nós reencarnamos com o Espírito para viver como espíritos. E não de vez em quando uma experiência como espíritos imortais, como grande maioria que procuram as religiões para resolver. Como se a religião fosse um lugar de milagres. E por isso preenchem cheques, pagam para ter facilidade no reino dos céus. É assim. Vejam como que nos condicionamos nos milênios. Pessoal, chegou a hora da espiritualidade como concepção. Guardem isso. Uma coisa é espiritualidade, outra é religiosidade. Espiritualidade é o reconhecimento íntimo da verdade do Espírito. Imortalidade. Vida para além da vida concebida na terra. Religiosidade é colocar em prática isso. É a religião que o Espiritismo dialoga com o Evangelho, conexão direta. É a religião do coração. Então você não precisa se dizer espírita, católico, cristão. Não, você não precisa de dizer nada para ninguém, porque nós não viemos no mundo para prestar contas para a sociedade. No dia que eu colocar minha felicidade ou infelicidade na mão de terceiros, significa que eu estou assinando um atestado para todos os fins e direitos, que eu estou abandonando o meu projeto reencarnatório, o meu propósito existencial numa expressão da psicologia transpessoal. Porque nós reencarnamos e antes disso combinamos. E por isso eu acabei citando que o combinado não é caro. Fomos nós que pedimos. E agora as coisas estão acontecendo. E muitas vezes somos nós que dizemos assim, ô Senhor, eu combinei, mas eu não quero mais. Eu ouvi de um benfeitor espiritual há alguns meses atrás, numa mensagem extraordinária, eu estou refletindo sobre ela há meses.
quando ele disse assim, que um percentual de 2/3 da humanidade ainda continuam rasgando os projetos reencarnatórios, abandonando os seus compromissos mais profundos. E por isso, a maior parte das pessoas na humanidade estamos sofrendo sem saber por quê. Porque para descobrir dá trabalho. A começar pelo reconhecimento que precisamos de ajuda. A reconhecer que Jesus veio no mundo não para condenar o mundo, mas ele veio, como ele mesmo disse, no mundo para nos livrar do mal. E como ele pode fazer isso se eu não quero ouvir? Se eu não estou predisposto a mudar, a reconhecer os meus limites? Não é possível tratar doença nenhuma se o indivíduo não se reconhece numa condição de necessitado. Mas também não adianta reconhecer que está doente, porque tem muitos que brigam com o diagnóstico, com os exames. Não adianta. Então eu tenho que admitir, e tenho que entender, e me movimentar para pedir ajuda. Porque também não adianta tomar o remédio brigando com a bula. Tem gente que olha para o médico querendo esganar o médico. Da mesma forma, gente, tem muita gente que sai de um diálogo espiritual extremamente incomodado e irritado. Perdi meu tempo. Quem fala isso é o mesmo que recebe um passe na sala, na cabine do passe magnético, Franz Anton Mesmer. Isso é ciência, tá? Na escola de passistas da festa que a carne nada vale. Entendam isso. Existem pessoas que entram, recebem, aqui dentro até se dizem, muito obrigado. Mas basta descer as escadas, entrar no carro, ou no ônibus, ou na rua, e começar de novo a fazer tudo que fazia antes de ter chegado aqui. Os espíritos respeitam, os espíritos amam, e por nos amar, eles não nos abandonam. Essa promessa do Cristo, não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Então significa, meu amigo, que se o problema ainda está, como certa feita disse Carlos Drummond de Andrade, se existe o problema, significa que ainda não acabou. É simples. Se o problema está aí, na verdade, é porque o Senhor está nos chamando para resolvê-lo, e não para perder, e não para jogar a toalha. Significa que com Jesus e o amor, desistir é uma palavra que não faz parte mais do vocabulário. Demarque o seu espaço. Na minha casa entra quem eu convido, eu não deixo a porta aberta. Mas se eu convidei, eu tenho a obrigação, como um bom mineiro, de ser um excelente anfitrião. Mesmo que o convidado chegue lá em casa e faça suas. Mas mamãe me contou lá no interior que a gente tem que ter uma bandeira desfraldada, e o mineiro, no seu DNA, não abre mão disso. A bandeira da fraternidade. E estabelecendo essa relação no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, eu desfraldo a minha humilde bandeira, dizendo assim: muito obrigado, muito obrigado, me desculpe, mas eu vim aqui com um único objetivo: estudar um pouquinho da minha necessidade, e quem sabe compartilhar com alguém. Se as minhas palavras tiveram algum efeito positivo, que Deus te abençoe. Se não, que
Que Deus te abençoe. Mas eu termino dizendo, independente de pessoas, casas, não desista de você. Não desista jamais. Você foi criado para amar. Deus te criou por amor. E se você não encontra amor no mundo, quem sabe o mundo não está pronto para amar. Mas isso não invalida o meu compromisso em amar. Como afirma o poeta. Como se não houvesse o amanhã. Amemo-nos uns aos outros. Porque Jesus encerra o nosso encontro dizendo, como disse para os discípulos, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então ame, ame. Emmanuel diz assim, a sabedoria é o caminho, mas o amor é que é luz. Você é luz. Quem sabe pode ser até um raio, estrela aí no ar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, mas você é luz. É um espírito que nasceu para ser feliz. Não esqueça disso. Ave Cristo, saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Agradeço, Antônio, a toda a equipe e me comprometo até segunda-feira a disponibilizar esse vídeo lá no nosso canal Gênesis. E convido vocês para conhecer o nosso trabalho no YouTube. São mais de 3.500 vídeos de estudo doutrinário, evangélico, momentos de pura fraternidade. E agora com vocês a musicalidade da vida. Muito obrigado.